todos! Eu sou Alice, tenho 16 anos. Eu passei por um período muito difícil. Algumas das minhas obsessões quase me custaram a vida. Quero que todos saibam o que aconteceu comigo, especialmente aqueles que se preocupam com a aparência. Eu sei que não sou uma garota bonita. Você conhece a história do patinho feio? Eu sou o patinho feio da história. Mas com uma diferença entre o patinho e eu. Eu não me tornei um cisne quando cresci. Eu era um patinho feio quando criança e continuei um pato feio quando cresci. Eu era muito magra no ensino fundamental. Na escola, costumavam me chamar de palito de dente e no meu bairro era chamada de esqueleto. Isso me chateava muito. Meus pais sempre me diziam para ser mais parecida com meu irmão. Veja, Henrique terminou seu prato enorme. Veja, Henrique já está mais alto que você. Eu não conseguia comer como ele por mais que tentasse. Ficava cheia com algumas mordidas. Até tentei me forçar, mas não funcionou. Então, quando completei 11 anos, meu apetite aumentou do nada. Talvez no subconsciente eu pensasse que ser magra significasse ser uma pessoa fraca. Comecei a comer sem parar. Eu finalmente fiquei mais parecida com o Henrique. No começo, meus pais estavam muito felizes, mas começaram a se preocupar quando viram que eu estava ganhando muito peso. Antes eles diziam, Alice, por favor, coma mais, mas agora diziam, Alice, isso é o suficiente. Aos 12 anos, eu estava muito acima do peso. Eu comia como se estivesse tentando compensar pelos anos em que comi pouco. Entre as refeições, eu comia batatas fritas ou chocolate. Meus pais tentaram me parar, mas não conseguiram. Era como se eu tivesse um buraco dentro de mim. Eu só queria comer cada vez mais. Com 14 anos, senti como se estivesse crescendo e me tornando uma jovem adulta. Comecei a me comparar com os outros. A maioria das meninas da escola era magra e bonita. Eu estava com ciúmes delas. Elas postavam com orgulho várias selfies nas redes sociais. Eu só tirava selfies sozinha em casa e as excluí imediatamente porque me deixavam com muita raiva. Meus perfis online só tinham fotos de cães e gatos. Eu odiava ir para a escola. As pessoas fofocavam sobre mim e me zombavam por ser gorda. Ou pelo menos era o que eu pensava. Estava tão chateada com tudo que não conseguia pensar de maneira saudável. Eu não tinha amigas, estava sozinha, me sentia como uma barata. Eu até tive esse sonho terrível onde me via como uma barata gorda. Um dia depois da escola, 2 garotos esbarram em mim de propósito. Eu caí direto de bunda no chão. Eles achavam aquilo a coisa mais engraçada do mundo. Um deles gravava um vídeo de mim. Enquanto tentava me levantar, percebi que tinha uma mão estendida para mim. Olhei para cima. Eu nunca tinha visto esse garoto antes. Ele estava olhando para mim, sorrindo. Até pensei que ele também estivesse tirando sarro de mim. Se eu estender a mão, ele vai se afastar e rir, pensei comigo mesma. Mas ele não parecia que faria isso. Peguei na mão dele e me levantei. As outras crianças nos olhavam confusas. Ele se virou para elas e gritou, sumam daqui! E elas foram embora na hora. Eu não sabia o que dizer. Eu murmurei um obrigada e fui embora o mais rápido que pude. Naquela noite, eu pensei repetidamente no que tinha acontecido em minha cabeça. Eu pensei nele estendendo a mão, seu sorriso, eu pegando sua mão para me levantar e como ele espantou os garotos. Eu visualizei cada momento em minha mente. Ele era tão bonito. Quem era ele? Ele era novo na escola? Eu não consegui nem agradecer direito. A primeira coisa que eu queria fazer no dia seguinte era descobrir quem ele era. Isso não foi muito difícil porque todas as garotas estavam falando sobre ele na manhã seguinte. O nome dele era André. O pai dele era embaixador. Diziam que ele já tinha morado em 5 países diferentes. Mas agora estavam de volta em casa e André frequentava a nossa escola. André. Que nome lindo! Eu normalmente não ando muito entre uma aula e outra. Naquele dia eu estava vagando pelos corredores esperando encontrar ele e finalmente o vi. Ele estava vindo na minha direção com um sorriso no rosto e estendeu a mão para mim. Não me apresentei ontem, sou André, ele disse. Fiquei completamente vermelha, mas consegui dizer, sou Alice. Apertamos as mãos. Você está bem? Ele perguntou. Eu disse que sim. Nem consegui te agradecer ontem, falei. Ele me olhava com seus olhos brilhantes, me tratando como se eu fosse uma pessoa normal. Seus olhos eram tão verdes que se eu olhasse mais seria hipnotizada. Quando voltei para casa, sonhei com o nosso encontro. Eu imaginava vindo em minha direção nosso encontro e seus olhos verdes repetidamente. Enquanto escovava os dentes antes de dormir, vi meu reflexo no espelho. De repente, me senti muito triste. Eu estava ficando animada com algo que não merecia. Como pude pensar que ele iria querer a garota gorda do espelho? Eu fui tão idiota. André era um bom rapaz, estava sendo legal comigo e nada além disso. Mas e se eu perdesse peso? Ele poderia me amar? Só de sonhar com isso foi maravilhoso.
Naquele momento, prometi que faria tudo para que isso acontecesse. Até fiz um juramento pelas coisas que eram mais importantes para mim. Quando voltei para o meu quarto, eu era uma nova pessoa. Joguei fora toda a comida não saudável que tinha. Sentei na frente do computador e naveguei por sites de perda de peso por horas. E criei um plano de refeições. Decidi perder peso a qualquer custo. Minha mãe ficou muito feliz quando soube que eu tinha começado uma dieta. Eu nunca sequer tinha tentado uma dieta. Ela me disse que me daria total apoio. Montei uma dieta muito rigorosa. Comecei a comer 1/10 do que costumava comer. Eu contava as calorias de cada pedacinho de comida. Comecei a perder peso, mas bem mais devagar do que eu queria. Nesse ritmo, eu não iria emagrecer antes do final do próximo ano. Eu nem sabia se André estaria aqui até lá, já que ele se mudava tanto. Talvez ele fosse o amor da minha vida. E eu iria perder essa chance por causa do meu peso. Comecei a comer ainda menos, me alimentando apenas com legumes cozidos. Às vezes eu pensava que mesmo isso era muita comida e vomitava no banheiro. Foi assim que comecei a perder peso muito rápido. Meu reflexo no espelho estava finalmente ficando mais suportável. Mas meus pais começaram a se preocupar porque estava perdendo peso muito rápido. Eles queriam que eu parasse com a dieta. Mas eu tinha chegado a um ponto em que meu apetite quase não existia. Eu simplesmente não queria comer nada. E estava sempre cansada porque não me alimentava. Comecei a faltar às aulas, mas quando me olhava no espelho, tudo aquilo valia a pena. Eu estava muito magra, com certeza André iria gostar de mim agora. Eu ficava perto dele, mas por algum motivo não conseguia chamar sua atenção. Finalmente, um dia ele disse: Alice, você perdeu muito peso, pode não ser bom para a sua saúde. Eu fiquei tão feliz, eu não me importava com a minha saúde. André notou que eu tinha perdido peso, que melhor motivação eu poderia ter? Isso foi inspiração suficiente para eu perder mais 20 quilos. Minha mãe e eu começamos a brigar em casa. Ela me forçava a comer mais. Na verdade, era muito pior do que ela pensava, porque eu escondia minha magreza vestindo roupas mais folgadas. Eu me alimentava quando minha mãe estava por perto e depois vomitava tudo no banheiro mais tarde. Minha mente estava muito estranha. Mesmo estando muito magra, quando eu me olhava no espelho, eu via partes do meu corpo gordas. Eu me pesava 3, 4 vezes ao dia. Quando os parentes diziam, você perdeu muito peso, mas parece muito saudável, eu ficava muito feliz. Eu queria que as pessoas me dissessem que eu era magra em vez de bonita. Eu sabia que eu não era bonita, mas eu era magra. Depois de tantos anos, eu finalmente estava magra. Meus pais estavam realmente preocupados. Eu escondia meu corpo, mas eles podiam ver meu rosto. Comecei a entender o lado deles quando comecei a ter problemas físicos. Por exemplo, eu não conseguia dormir. Era como se meu coração nem estivesse batendo. Eu me sentia cansada desde o momento em que abri os olhos pela manhã. Eu ficava tonta sempre, até desmaiei algumas vezes. Por outro lado, estava tão feliz com a minha aparência que tentei ignorar esses problemas. Se fôssemos ao médico, eu sabia que ele me forçaria a comer. Iria me receitar pílulas para me ajudar a ganhar peso. Eu tinha muito medo disso, então tentava convencer meus pais a não me levarem. Chegou o dia em que eles finalmente me levaram ao hospital. Depois do primeiro exame, o médico nos mandou ao departamento de psiquiatria. O psiquiatra me diagnosticou imediatamente e me disse o termo médico em latim. É um problema de alimentação bastante grave. Você pode chamar isso de uma obsessão em ser magra, disse o médico. Cheguei a pesar cerca de 25 quilos na época, então estava muito além de ser magra. O cérebro humano é muito estranho. Eu me enganava para ficar feliz com a minha aparência. Eu ainda faço terapia. Ainda tenho problemas com apetite, por isso sigo um programa especial de nutrição. Estou me esforçando muito, mas ainda ganho peso muito lentamente. Tenho sorte porque aceitei que tinha uma doença, mesmo que tarde. Porque o maior desafio para os médicos são pacientes que dizem: eu gosto do jeito que sou, eu não vou ganhar peso. Eles se recusam a aceitar que estão doentes e, portanto, a necessidade de tratamento. Algo realmente interessante aconteceu durante o meu tratamento. Eu conheci um cara chamado Caio no Instagram. Nenhum de nós possuía fotos nossas nos perfis. Nós apenas compartilhávamos coisas aleatórias. Eu senti uma verdadeira conexão entre nós, porque passávamos muito tempo conversando e nos divertindo. Ele me disse que queria me conhecer pessoalmente. Não me sinto confiante com a minha aparência, mas posso te enviar uma foto, escrevi. Eu tenho o mesmo problema. Esqueça a foto. Vamos nos encontrar amanhã, ele disse. Era hora de enfrentar a realidade. Eu aceitei imediatamente. Nos conhecemos no dia seguinte. Começamos a rir quando nos vimos. Ele parecia eu antigamente. Ou seja, ele estava realmente acima do peso. Nós nos tornamos um casal naquele dia. E ainda estamos juntos.
Caio perdeu peso para ter uma saúde melhor e eu ganhei peso pela mesma razão. Eu amo muito. Acho que ele é o lado positivo da minha doença. Se você teve experiências semelhantes, compartilhe-as nos comentários ou envie um e-mail para o endereço na descrição. Tchau!